Olá, seja bem-vindo ao JCTV. Vamos aos destaques de hoje. Mágica: famílias têm que multiplicar o salário para fechar as contas do fim do mês. Tive que tirar minha internet, que eu não tenho mais. Uma matéria mostra os valores que as pessoas gastam para sepultar seus entes queridos. Para a opção de cremação, nós temos o valor de R$ 5.280. Alunos de Educomunicação da UFCG estão sofrendo sem equipamentos para as aulas. A gente tem uma sala fixa, mas é uma sala que semana retrasada caiu uma janela. Então, assim, é uma infraestrutura extremamente precária. E no esporte, vamos mostrar a importância dos pais na carreira esportiva de seus filhos. Tudo isso agora no JCTV. Muitos brasileiros têm que se desdobrar para viver com o salário mínimo. Muitas vezes o dinheiro acaba, mas o mês continua. E aí, o que fazer? Acompanhei de perto o drama de como essas famílias fazem para se manter apenas com o salário mínimo. A auxiliar de serviços gerais, Lourdes dos Santos, recebe um salário mínimo por mês. Ela mora com um filho desempregado neste apartamento, pagando R$ 400 de aluguel. O salário é a única renda da família. Eu faço o que eu posso, né? Eu faço uma continha de um lado, faço de outro. Não compro muito, compro o que der, o necessário. Tem mês que aperta um pouco, mas assim eu vou me virando, porque eu não tenho outro, entendeu? Com a crise econômica, a situação de Dona Lourdes ficou mais difícil e ela foi obrigada a fazer cortes nas compras de casa. Tive que tirar minha internet, que eu não tenho mais. Tive que deixar de comprar as coisas que eu gostava de comprar, não posso mais comprar, porque não dá, o dinheiro não dá. Tipo assim, coisas para mim, pessoal, não dá mais para mim comprar. De acordo com o economista Geraldo Medeiros, para atender a todas as necessidades de uma família, o salário mínimo deveria ser de R$ 3.200. Diese que calcula isso, a última vez que eu vi, pode ser até que o indicador esteja desatualizado, o meu indicador aqui, mas já era mais de R$ 3.200, um salário que seria o suficiente para o trabalhador e sua família se vestir, se alimentar, investir em educação, ou seja, ter uma vida minimamente digna. O Marx, na obra O Capital, ele fala da reprodução social, ou seja, é necessário que a força de trabalho se reproduza, que ela continue existindo, que ela volte para trabalhar no dia seguinte com condições, descansada, alimentada, tendo efetivamente se recomposto. E com o salário que a gente tem hoje no Brasil, isso é impossível de acontecer. O sonho de muitos jovens é se formar na universidade. E para isso, imaginam que a instituição tem pelo menos uma estrutura básica. Os alunos do curso de Educomunicação da Universidade Federal de Campina Grande estão sofrendo com a falta de equipamentos. O curso existe em 2 universidades brasileiras, além da UFCG, a USP em São Paulo. A repórter Alessandra Barroso traz mais detalhes. O curso de Educomunicação só existe 2 em todo o Brasil. Um deles se encontra aqui, na Universidade Federal de Campina Grande, sendo o único bacharelado em comunicação social do país, com linha de formação em educomunicação. Mas a situação aqui não está nada boa. Desde 2014, a coordenação do curso está batalhando com a reitoria para conseguir equipamentos e melhorias para o curso. Em 2014, quando foi feito o reconhecimento do curso, houve uma promessa de que iria ser adquirido mais, porque o número de estudantes foi aumentando, e apesar da gente estar pedindo esses equipamentos já praticamente todo ano, existe uma chamada para que as unidades acadêmicas coloquem as suas necessidades. A gente tem feito isso. Não tem sido priorizado e não tem sido comprado. Então, chegou num momento em que os equipamentos se sucatearam. A educomunicação é o método de ensino onde a comunicação em massa e a mídia em geral são elementos utilizados na educação. Basicamente, é o saber ler e entender a mídia. No curso, os alunos se deparam com atividades de rádio, TV, internet, softwares de aprendizagem e entre outros. Mas o que vem acontecendo aqui é que as aulas estão sendo ministradas sem nenhum equipamento e salas em bom estado. Dentro do curso, só existe uma câmera profissional para dar suporte a 210 alunos. As aulas estão acontecendo em salas diferentes emprestadas de outros cursos, com apenas uma sala fixa que se encontra em situações precárias, sem uma boa iluminação, refrigeração e além de outros equipamentos para uma boa formação de um educomunicador.
A estudante Bianca Liege, do 5º período, responsável pelo movimento Mobiliza Educom. A gente tem poucas salas espalhadas pela UFCG, então acaba que o curso de Educom, ele fica na divisão das salas, que acontece no período, ele acaba pegando as últimas. A gente tem uma sala fixa, mas é uma sala que semana retrasada caiu uma janela. Então, assim, é uma infraestrutura extremamente precária. Às vezes a gente fica nessa de não sabe para onde é que vai, porque não tem um projetor. E algumas aulas a gente precisa, de certa forma, trabalhar com isso, até para apresentar trabalho e tudo mais. A maioria das nossas salas não tem. Outra estudante, Joyce Porto, que acabou de ingressar no curso, já enfrenta a falta de estrutura dentro da universidade. Quando eu entrei aqui, eu me deparei com a falta de estrutura e, de antemão, já encaramos um problema que foi a falta de professores na disciplina de fotografia, justamente pelo fato de que não temos os equipamentos necessários para cursar a disciplina. O bolso do nordestino está apertado. É que a região tem o segundo maior número de endividados do país. Os dados são do Serviço de Proteção ao Crédito. A estimativa é que 59 milhões de brasileiros estão com as contas em atraso. Deste total, 16 milhões são da região Nordeste. Os especialistas do órgão afirmam que a taxa de desemprego e a crise econômica são as responsáveis por esse cenário. No próximo bloco, vamos falar sobre um assunto que talvez você nunca tenha imaginado vivenciar, mas que um dia você terá que passar por ele. Estamos falando da morte, um tema que causa certo remorso nas pessoas e que muitas vezes elas não estão preparadas para os gastos que a perda de um ente querido pode causar. O JCTV volta em instantes. A Paraíba é o terceiro estado do Brasil onde mais se mata negros. O levantamento faz parte do Índice de Vulnerabilidade Infantil à Violência. Alagoas lidera a lista, enquanto Amapá é o segundo colocado. Além dos negros, o estudo também alertou que o nosso estado mostra taxas problemáticas em relação à realidade social das mulheres. Os dados foram divulgados pela Secretaria Nacional da Juventude do Governo Federal. No bloco anterior, vimos as dificuldades que uma família enfrenta para sobreviver com o salário mínimo. Mas você já parou para pensar quanto custa o serviço funerário? Muitas pessoas têm medo de falar neste assunto, mas se você não estiver prevenido, pode se surpreender com os gastos no momento de grande tristeza. A reportagem é de Rayane Silva. Quando morre uma pessoa querida, o sofrimento é dobrado pela tristeza e pela burocracia que a família precisa enfrentar. É preciso se preparar para a morte. Os custos com o funeral podem, na maioria das vezes, dar um susto a quem é pego de surpresa. Morrer está custando caro em Campina Grande. Sepultamento, caixão, velório, tudo isso pode custar um preço elevado às famílias. No Brasil, existem 2 tipos de serviços funerários, o público e o privado. Quem não tem condições financeiras de pagar pelo serviço, pode recorrer à prefeitura para receber um caixão simples, um local para o velório e um espaço no cemitério. Quando uma família era carente, nós encaminhamos para os cemitérios públicos ali do Cruzeiro, né? Cruzeiro, Araxá e outros mais, onde encontra-se o maior número de covas rotativas, ou seja, covas rasas. É onde a gente sepulta as famílias carentes. Campina Grande tem 8 cemitérios públicos, mas todos estão lotados. Sabemos que a superlotação já está demais, né? Então, o prefeito, em suas preocupações aí com o povo campinense, já projetou ampliação dos cemitérios. Cemitério de Galante, cemitério de Catolé de Boa Vista, cemitério de São José da Mata. Quem pode pagar pelo serviço pode procurar os cemitérios privados da cidade. Neste aqui, por exemplo, o preço médio de uma cova fica em torno de R$20 mil, se o enterro for de imediato. Se a família optar por um jazido preventivo, o custo fica em torno dos R$16 mil, que podem ser pagos em 40 parcelas fixas de R$400. Tem ainda uma taxa de manutenção anual, no valor de R$600. Para você sepultar um corpo de uma pessoa que já esteja falecida, no caso, fica em torno de R$20 mil. Isso aí pode ser facilitado o pagamento para a família. O cemitério também tem um crematório. Para a opção de cremação, nós temos o valor de R$ 5.280. Se for algum cessionário que já tem um produto da casa,
fica, no caso, R$1.000 mais barato. E esse pagamento também pode ser facilitado. Outra opção para quem precisa dos serviços funerários são as centrais de velórios. O segmento do plano funerário movimenta mais de 7 bilhões de reais no Brasil. Olha, a procura tem aumentado muito, né? Hoje nós já estamos com um plano aqui em Campina Grande há 10 anos, né? Quando nós começamos, a rejeição era muito grande, mas teve uma mudança de cultura e hoje a população está muito aberta a receber esse benefício do plano funerário. Nesta central, a média de preço dos planos varia entre R$30 a R$60. O caixão mais barato sai ao preço de R$900. O mais caro pode chegar até R$10.000, dependendo da funerária. Os serviços adicionais, como a ornamentação, de R$150 até R$1.400. Coroa de flores, de R$135 até R$390. Serviço social cerimonialista, de R$120 até R$1.200. O aluguel da capela varia entre R$650 até R$2.200. Os arranjos florais para a capela custam R$120. E não para por aí, a família ainda paga R$220 para a higienização do corpo ou pode escolher o serviço de conservação do corpo, a tanatoplaxia, que fica no valor de R$600. Cabe a cada um optar por aquilo que mais cabe no bolso. A seguir, atletas falam das dificuldades de seguir a carreira sem apoio dos pais. Nós voltamos já. As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada, o SISU, irão começar no dia 29 de janeiro. Elas serão feitas pela internet e não será cobrada taxas. O candidato poderá usar a nota do Enem para concorrer a uma vaga no ensino superior. Serão mais de 239 mil vagas. O SISU é o principal sistema usado pelo governo federal para dar acesso às universidades. Nós sabemos que para se tornar um atleta bem-sucedido, precisa de muita dedicação, empenho e muitas horas de treino. Mas o que muitos não sabem são as dificuldades enfrentadas no dia a dia. A reportagem é de Rafael Costa. Gritos, aplausos, nervos à flor da pele são ingredientes que contribuem para que o atleta se motive durante os jogos. Mas e quando não tem o apoio dos pais? Quando os pais não estão presentes, o que os atletas acham? Os pais têm papel importante na carreira esportiva de seus filhos, especialmente quando eles completam 15 anos e passam para a fase juvenil. É nessa fase da vida esportiva que aumenta o compromisso com o esporte. Esse amadurecimento é capaz de fazer com que eles superem as dificuldades da rotina de treinos, estudos e cobranças por resultado. O esporte é capaz de fazer mudanças significativas na vida das pessoas. Ela assume um papel educacional imprescindível. Meus pais nunca me acompanharam nos jogos, mas quando eu fazia as competições, né, eles sempre me apoiavam, né? Vá, minha filha, faça assim e tal. Não desista, se caso vocês não ganharem, continue treinando. A gente sempre vai ter momentos difíceis e com o apoio dos pais, eu acho que superar esses momentos seria bem mais fácil. Para alguma dessas equipes, a competição começa bem antes de chegarem ao local do jogo. A equipe do Mega Alpha veio de Brasília e enfrentou 41 horas de viagem para participar da competição. Eu procuro buscar do atleta o máximo. Eu sou aquele cara que chega para o atleta e fala, se você não fizer, quem vai fazer por você? O seu primeiro técnico é quem? É você mesmo. Se você não treina, não vai ter resultado. Especialistas afirmam que quando os atletas recebem um apoio apropriado dos pais, enriquece a participação dos mesmos, possibilitando grandes experiências e permanência no esporte. É fundamental o suporte dos pais nesse momento, porque as crianças vão estar lidando com as primeiras experiências de competição, né, de lidar com outras pessoas. Então, ter o suporte da família faz diferencial nesse momento para as crianças, inclusive dando mais força, dando mais vigor e contribuindo até para o desenvolvimento das habilidades mentais, que é tão importante na área esportiva. Agora, também os pais têm que saber dosar, porque às vezes pode estimular demais essa criança competitivamente e gerar um ambiente de pressão para aquela criança que não é saudável. Então é importante dar o suporte, mas também estimulando a criança a saber perder, porque isso também pode acontecer no ambiente da competição. O JCTV fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até o próximo jornal.